Olá, olá a todos e todas. Meu nome é Valmir Ferreira, eu sou iluminador e fotógrafo e estou aqui para dar continuidade à nossa série de papos Preto no Palco. O Preto no Palco é um projeto artístico que, através da fotografia, traz à cena o teatro negro e suas reflexões contemporâneas. Atualmente, o projeto tem mais de 50 espetáculos fotografados no seu acervo e nossa intenção é fazer um registro nacional das peças de teatro afro-brasileiro em todo o país. Hoje, nosso papo vai ser com o nosso querido ator Del Garcês. Del Garcês é ator, diretor, dramaturgo, professor e produtor. Del Garcês iniciou sua carreira na infância, lá em São Luís do Maranhão. É bacharel em interpretação teatral, licenciado em artes cênicas pela Faculdade de Teatro Dulcina de Moraes. Já atuou em 53 peças, 12 novelas, 10 filmes e conquistou prêmios de Raça Negra, Arlequim e Ubuntu de melhor ator. Olá, Del, como é que vai você, meu querido? Muito prazer e muito feliz em ter você aqui com a gente nesse nosso Papo Preto no Palco. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, Valmir. Está tudo bem? Eu também estou muito feliz de estar aqui com vocês, com você, a seu convite. Muitíssimo obrigado. Parabéns de antemão ao trabalho maravilhoso que você vem desenvolvendo, registrando aí o teatro negro brasileiro contemporâneo. É isso. Me diga uma coisa, Del, como é que você está sentindo, como é que está sendo para você esses momentos aí de pandêmicos que a gente está vivendo, né? Essa novidade assim que a gente está passando. Como para todos nós, né, tem sido muito difícil, mas ao mesmo tempo um momento muito enriquecedor. Como a gente fala, né, a gente tem se reinventado a cada dia, a cada segundo. Há uma necessidade muito grande disso. E ao se reinventar, a gente reinventa e reinventa também a forma de trabalhar, a gente amadurece pessoalmente, a gente amadurece profissionalmente e solidifica o nosso propósito, né, que é, através do teatro, né, proporcionar às pessoas, à sociedade, ao coletivo, um momento melhor, uma transformação individual, coletiva, em função da sociedade, né? Eu sempre acredito que a arte tem esse papel não somente de divertir, mas também de mudar realidades. E a gente amadurece nosso trabalho através desse momento aqui, necessário de isolamento, através de estudo, através de pesquisas, enfim. É um momento também enriquecedor nesse sentido e que há de passar o mais breve. Com certeza, com certeza. É um momento, apesar das tristezas que esse momento traz, ele também é um momento transformador e a gente precisa focar nessa possibilidade de transformação que esse momento está nos dando, né? Del, sua carreira começou na infância, aos 11 anos de idade, não é isso? Fala pra gente como é que foi esse seu início de carreira na infância. Então, eu comecei na infância, em São Luís do Maranhão, minha terra natal. Eu sempre fui uma criança, como todas, a gente sempre faz aquele jogo de faz de conta em casa, com os irmãos, ou sozinho, né? Então, aos 11 anos de idade, eu fui levado pela minha escola, a Escola Modelo, olha o nome dessa escola, em São Luís do Maranhão, Escola Modelo, Benedito Leite. A gente foi levado, né, ao Teatro Arthur Azevedo, e quando eu assistia uma peça infanto-juvenil, do saudosíssimo diretor Reinaldo Farai, que na sequência foi ser meu primeiro diretor de teatro, eu fiquei enlouquecido, fiquei apaixonado, foi amor à primeira vista pelo teatro. E aí o que aconteceu? Ao final daquele espetáculo, eu me apresentei a ele, ao diretor, dei um jeito através do funcionário do teatro, e disse que queria fazer teatro.
Aí Olha ele me só. disse, você é muito novo, mas olha só, eu vou dar um curso de iniciação ao teatro e ao final dos 4 meses, se tudo der certo, a gente vai estrear aqui no Teatro Arthur Azevedo. Olha, Valmir, foi exatamente assim. Eu fiz o curso, ao final do curso eu estreiei ali naquele Teatro Arthur Azevedo, com a peça Flicts, do Ziraldo, e não parei mais. Não bem aí, como você falou, essa quantidade de peças, aí tem novela, tem cinema. Eu faço do teatro a minha vida. Ah, que bacana. E como é que foi como é que foi a relação com seus pais? Como é que eles conduziram esse seu desejo até o momento que você entrou na universidade? Quer dizer, E, desde a infância você já começou a atuar, então você passou toda a sua juventude até o início da sua entrada na universidade, já dentro de um processo artístico, né? exatamente, aos 11 anos, aí, assim, meus pais se separaram muito cedo, quando eu tinha 6 anos de idade. Aí minha mãe, né, que foi pai e mãe ao mesmo tempo, apesar de que eu tive o meu pai de criação, meu pai Lourenço, também já falecido. No início, a minha mãe contestou muito, né? Meu filho, é isso que você quer? 11 anos de idade, você é muito novo, é isso que você quer da sua vida? Eu falei, mãe, é isso que eu quero, é isso que me faz feliz. Eu enfrentei aquela contestação dela, e ela percebeu logo que era algo muito sério, muito importante, fundamental para a minha vida. Uhum. Aí começou a me dar logo, imediatamente me deu força, me deu apoio, toda a família, não houve mais resistência nenhuma, enfim, sigo a minha trajetória. Eu sempre fui muito assim, sabe, Valmir? De qualquer obstáculo, para mim, eu nunca deixei que qualquer obstáculo fosse maior do que a minha vontade de ser ator, de realizar meus sonhos de menino. Então, eu enfrentava tudo e todos, né, em função da realização do meu sonho e conseguir. Isso é muito bacana. Claro, com certeza, é uma vitória. E na universidade, e você E estudou em sim, Brasília, né? pois é, eu fiz teatro, como eu estava falando, de 11 anos, até os 18 eu fiz teatro em São Luís. Minha família foi para Brasília nos anos 80, né, alçar novos voos, e quando eu cheguei em Brasília, tinha sido recentemente criada a Fundação Brasileira de Teatro, a Faculdade de Teatro, fundada pela saudosíssima grande personalidade do teatro brasileiro, a maior personalidade do teatro no século brasileiro, no século XX. A Fernanda Montenegro fala muito isso, e é verdade, tal a importância da Dulcina de Moraes. Ela fundou aquela faculdade, eu fiz o vestibular, passei, fui aluno da Dulcina no curso de bacharelado em interpretação teatral, e que foi assim um grande privilégio, uma honra ter sido aluno dela, um aprendizado assim fantástico que eu guardo até hoje, sempre guardarei. A Dulcina é uma guerreira, uma precursora, né? Uma das precursoras do teatro no Brasil, com toda a importância que ela tem, inclusive não só pelas peças que ela montou através da companhia dela, com o marido dela também, o Odilon. Ela vem de uma família de artistas, a Conchita de Moraes, mãe dela também, uma grandíssima atriz, dizem isso e tem registro disso, e ela deixou uma herança muito grande, né? A geração de atores que ela formou, né? Inclusive a minha, eu fui a penúltima turma a formar com ela, e foi isso. O teatro solidificou mais ainda através do meu estudo na Faculdade de Teatro do Cid de Moraes, em Brasília. Bacana, muito bom. Você atuou vamos começar no nosso bloco de novelas. Você atuou em Vamos. 12 novelas, né? Entre elas, você fez Chica da Silva, você fez Mandacaru, você fez O Cravo e a Rosa, você fez Canavial de Paixões. E como é que foi esse processo, né? Qual foram os desafios na sua carreira como ator na televisão? Nós tínhamos poucos atores negros, nesse momento, né? Até hoje a gente ainda tem poucos atores negros na televisão, né? Como é que foi? Quais foram esses desafios para você nessa sua construção da carreira em telenovelas?
Então, o mercado é sempre muito de difícil acesso para nós atores, e ainda continua, sempre foi, né? Mas quando eu cheguei no Rio, eu já tinha uma experiência muito grande, né, no teatro, né? E pelos cursos que eu fiz, pelo conhecimento técnico, teórico, a própria Dulcinea de Moraes, que eu aprendi bastante, com o diretor Ricardo Torres, que trabalhava em Brasília, nós fizemos muito teatro lá, aprendi bastante com ele também. Diga-se de passagem, ele é, inclusive, diretor do atual espetáculo que eu faço, Luiz Gama, Uma Voz pela Liberdade. E quando eu cheguei no Rio, eu pensei, tenho que me preparar para esse veículo TV, uma outra linguagem, né? Então, o que eu fiz? Eu procurei fazer cursos de técnica para a TV, interpretação para a TV. E consegui fazer 3 cursos importantíssimos, que foi um com a Tizuki Yamazaki, cineasta, o Atílio Ricó, e com o Wolf Sim. Maia, né? Cursos assim que me deram uma base sólida para, inclusive, fazer a minha... Ainda, aliás, tem um outro curso que eu fiz com a Jacques Camacho, diretor, que até hoje está atuante na TV brasileira. Esses 4 cursos foram importantíssimos para mim. Então, quando eu investi na TV, ao chegar aqui, antes eu fiz esses cursos e distribuí currículos para entrar na TV. No caso, o SBT, não, desculpe, a extinta Manchete e a Rede Globo aqui no Rio. E tive a felicidade de ser escolhido através de um teste para a novela Chica da Silva, direção do Walter Avancini, falecido, saudoso, e texto do Valcir Carrasco. Fiz o teste com cerca de 100 e lá vai cacetaram 150, sei lá, atores entre cariocas e não cariocas, e fui o escolhido. Era um personagem pequeno, um elenco de apoio, que o Avancini estava colocando ali, junto com o Valcini, na novela, e foi maravilhoso, porque aos poucos eu fui galgando espaço dentro da novela, dentro do roteiro, e me tornei ali um dos núcleos participante de um dos núcleos principais da novela. Foi maravilhoso entrar numa novela de grande sucesso. Meu Sim. personagem imediatamente agradou e foi crescendo, crescendo. E foi assim meu início na televisão brasileira. E não parei mais, né? Não parou mais. E me diz uma coisa, a construção do personagem numa novela e como é que é a condução da história, né? A importância do ator negro e do personagem negro, visto que o alcance do público chega a milhões de pessoas, né? Então, como é que você vê essa importância desse ator negro e da construção de um personagem negro numa novela? Olha, eu nunca subestimei nenhum tipo de personagem, seja ele pequeno ou não, se tem importância ou não na trama. É claro que eu observo, e isso é notório, nós sabemos, é uma reivindicação nossa, é uma luta nossa, é uma militância nossa, de termos personagens, de sermos convidados, de interpretarmos personagens que tenham importância na trama, que não fique só no seu trabalho ou numa função ali única, que tenha uma família, que desenvolva a sua ação dentro da história, dentro do roteiro, né? Isso é uma reivindicação nossa. A gente sabe que até hoje os papéis atribuídos aos atores e atrizes negras é sempre aquele subalterno, com raríssimas exceções, né? Então, eu quando peguei o personagem Mucamo Paulo, eu não tinha nenhuma fala, por exemplo. Eu entrava e saía, entrava mudo e saía calado. Então, eu procurei dar o melhor de mim, entendeu? No meu quarto, eu ensaiava exaustivamente como eu ia entrar naquela sala, no exemplo, por exemplo, ou ia sair. Eu sempre aproveitava. A gente tem que construir interiormente o personagem, né? Usando, inclusive, o método de Stanislavski, que era um russo, que fundamentou o método de trabalho na criação do personagem. Então, eu busco a essência, o interior, a interiorização, a vida, a verdade, sobretudo, do personagem. E
isso também vale muito da sorte. Eu tive muita sorte de ter aquele reconhecimento, né, graças, né, ao meu trabalho, graças ao meu empenho, graças às energias do universo que vieram ao meu favor ao entrar numa novela de sucesso, autor de sucesso, direção de sucesso, um elenco maravilhoso, no caso a primeira novela. Mas, para todos os trabalhos, precisa-se que a gente tenha aqui o tempo inteiro, nós, especialmente os atores negros, dar o máximo, provar a cada segundo de que somos capazes, né, para que não deixe não fique nenhuma dúvida da nossa capacidade. Sempre estão duvidando dos profissionais, das pessoas negras. Será que são capazes mesmo? Então, a gente tem que provar que a gente é bom. Então, eu faço o máximo, eu levo a potência máxima, e sempre foi assim, desde quando eu pisei no palco pela primeira vez, na peça Flix do Ziraldo. É algo natural meu, intrínseco a mim, dar o máximo de mim. Eu tenho esse espírito mesmo de me superar, né? E a sociedade cobra da gente isso, porque a gente sabe que a gente vive numa sociedade racista, preconceituosa, e conosco, atores negros, não é diferente, é assim também, né? Então, a gente sabe que a encenação, a teledramaturgia, o teatro, o cinema, a arte é o reflexo da vida. Então, infelizmente, a gente está ainda em pé de desigualdade dentro da escalação desses personagens para conosco, mas a gente dá o melhor que a gente pode para que a gente não seja, mais uma vez, marginalizado, excluído, subalternizado. No cinema como é a diferença? No cinema, esse processo se repete, né? Você já atuou em 10 filmes. Cita para a gente alguns filmes que você atuou e esse processo no cinema também, como é? Então, eu já fiz cena mínima, por exemplo, com a Fernanda Montenegro no filme Outro Lado da Rua. Um outro filme que eu fiz em Campinas, do Nick Nilsson, O Lucro Acima da Vida, outros curtas-metragens, Fora de Série, que me vem aqui à mente, um outro sobre Machado de Assis, que é uma ficção em cima de uma realidade, mas tem ficção também, e vários outros. Mas o processo, né, falando do processo de construção do personagem, para mim é o mesmo. A forma de fazer, né, de mostrar esse personagem é que é diferente, né? No teatro, a gente tem ali o público ao vivo, no teatro tudo tem uma dimensão maior, tudo é muito mais preciso. Na interpretação para TV e cinema são muito próximos, são muito parecidos, né? Tudo precisa ser minimizado, a emoção ela tem que ser muito mais verdadeira através de um piscar de olhos, de um olhar, de um levantar de sobrancelha. Esse minimalismo, essa simplicidade é fundamental para que a gente, né, demonstre as nossas emoções através desse veículo, através da TV ou do cinema. Mas a luta é a mesma, em termos de conquistar espaço, é a mesma. No cinema, então, é muito mais difícil. Tem muito menos produções, e esse universo aí é restrito, né, praticamente às pessoas brancas. A gente sabe disso, a gente não tem praticamente, tem pouquíssimos roteiristas no Brasil, né? Pode citar Joel Zito, tem o Edson, o Jefferson D, além de outros, né? Mas muito pouco roteiristas, homens e mulheres, mesmo diretores, né, dentro do cinema e da televisão, mas no cinema esse espaço é muito mais restrito, né? Então precisamos mudar essa realidade, né? E com relação ao ator de televisão, então, nem se fala, né? Quais são os atores hoje protagonistas na televisão, negros, na televisão brasileira, aí protagonizando? A gente pode citar aí a Thaís Araújo, o Lázaro, um outro, é até difícil lembrar, né? Então, quantos atores... São poucos, porque também não tem espaço, historicamente não tiveram espaços, entendeu? E a realidade está aí. A gente sabe que esse processo que foi a escravização deixou sequelas, e elas estão aí sob diversas formas, em todas as camadas, em todas as esferas da sociedade, no mercado de trabalho, isso é refletido, né Valmir? E as dramaturgias também não favorecem, né, a narrativa e a atuação dos atores negros, né, de contar as nossas histórias negras. As dramaturgias não contemplam, né?
Exatamente, não contemplam. Os autores não estão aí, nem aí para retratar a nossa história. Tantos Uhum. heróis e heroínas, né, brasileiros, Exatamente. negros, que precisam ser recuperados, né, mostrados, identificados, porque ao longo da nossa história eles foram absolutamente invisibilizados e ideologicamente não tiveram espaço, intencionalmente, e além de tudo, quantas histórias de pessoas que não tiveram destaques na nossa história, na nossa sociedade, mas que são negros e negras, importantes que se fale também dessas histórias, Sim, que se conte essas histórias de pessoas comuns negras, porque se contam dos outros, porque não pode, dos outros, dos que no caso dos brancos, porque não se conta também dos negros e dos índios, né, que são, né, os donos dessa originais, né, exatamente. primeiros dessa nossa terra brasileira, né? E sem A gente fala contar que muito nós dessa somos, questão. sem contar que nós somos 56% da população, né? Exatamente, 56 ou até mais, né? É, Conforme pesquisas, né? E essa população que além da sua maioria, não se vê retratada de uma forma digna, de uma forma igualitária nas esferas da sociedade. uhum. Então, no teatro, Del, você tem uma longa carreira com 50 espetáculos, né, realizados. E por 5 vezes consecutivas, você interpretou o Jesus Cristo no espetáculo teatral Cristo da Paixão, pela Paixão de Cristo, em Custódia, Pernambuco. Fala para a gente da sua trajetória no teatro. Então, essa primeira peça que eu fiz, Flicts, olha, é algo incrível, né? Nada é por acaso. Ela já tratava da questão da exclusão. Flicts, uma cor desbotada que precisa ter um lugar na sociedade, no mundo, e essa cor é discriminada. Então, olha, foi uma coisa da natureza que me levou a isso, né? Já tratava disso. Ao longo da minha carreira, né, é comum acontecer de uma forma intencional ou não, porque aconteceram os convites, né, espontâneos, né, vindos para mim, né, cujo tema é essa temática da exclusão, é a temática dos afrodescendentes brasileiros, é a questão do preconceito, é a questão do racismo, né? Então, quando eu fiz a faculdade também, eu experimentei, né? Aí foi uma coisa intencional, temas, né? Através de exercícios, através de apresentações de peças na escola, voltados para esse tema. Mas aí ao longo dos anos também isso foi algo constante, né? Ou uma peça que eu fiz no Rio também, depois que eu, né, já tinha dado meu pontapé inicial no Rio, no teatro também, uma peça chamada Casa de Cômodos, direção do Marcelo Marques, texto da Cecília Terrana, abordava esse tema também. Uma outra peça que eu fiz em Brasília e que repeti aqui, que se transformou no monólogo, chama Morte sobre a Lama, que atualmente, no monólogo, o título é Eu Não Sou Ela, é a história de um negro, né, que foi violentado pelo pai, que passou por uma violência sexual, que se tornou um travesti e que tem uma história incrível de final de vida, né? Que trata também desse tema, né? E a questão também da peça, o tema da peça que eu faço há 5 anos atrás, Luiz Gama, Uma Voz pela Liberdade, também é voltada para esse tema. Então, aconteceu de que eu sempre cheguei ao palco, né, com peças que em grande parte abordava esse tema, né? Então coincide exatamente, vem de encontro ao que eu falei no início, né? A arte não é somente para divertir, mas também para trazer questões interessantes, necessárias de serem discutidas na sociedade. Ótimo. Você é autor, coprodutor e protagonista do espetáculo Luiz Gama, Uma Voz pela Liberdade, que está em cartaz desde 2015, sob a direção do Ricardo Torres. E no elenco ainda tem 2 atrizes que interpretam a mãe de Luiz Gama, Luísa Maim, que é a Nívia Ellen e a Soraya Arnone, né? Nós aqui no Preto no Palco temos o registro desse espetáculo, uma felicidade para a gente. A gente é muito feliz também porque o início do nosso projeto nas redes sociais
foi com a publicação de Luiz Gama, em fevereiro de 2019, quando nós demos o pontapé do nosso projeto nas redes. Então, assim, é uma felicidade muito grande para a gente também, por isso, estar te entrevistando aqui. E aí a gente queria que você falasse para a gente como é que foi escrever sobre esse verdadeiro herói brasileiro, advogado e abolicionista Luiz Gama, né? Como foi escrever sobre esse grande personagem da nossa história brasileira? Foi um desafio, né, muito grande inicial, quando o meu amigo, o doutor Humberto Adame dos Santos Júnior, que é presidente da Comissão Nacional da Verdade da Escravidão Negra no Brasil, da OAB, né, federal, ele, em 2015, ele sugeriu: Del, você é um cara tão inconformado com as injustiças sociais, essa questão política, porque estávamos, inclusive, conversando ali, coincidentemente, numa mesa, num restaurante lá em São Paulo, pelo Troféu Raça Negra, inclusive, com a maioria dos advogados ali, negros, né, que à noite, no Troféu Raça Negra, a OAB ia receber uma homenagem por conta da reparação que ela fez ao Luiz Gama em 2015, em novembro de 2015, por ter nomeado oficialmente Luiz Gama como advogado. E falando de Luiz Gama, em Justiça Social, o doutor Adame falou sobre isso. Del, me fez esse desafio. Por que você não escreve? Eu cheguei no Rio em 3 dias, rascunhei, pesquisei muito, me deparei com um livro, esse livro aqui, com a palavra Luiz Gama, da doutora Lígia Ferreira. Ela doutorou-se na Sorbonne, a maior biógrafa do Luiz Gama no Brasil, né? E única nesse momento, né? Esse livro foi referência maior para que eu escrevesse a dramaturgia narrativa do espetáculo Luiz Gama, Uma Voz pela Liberdade, com ajuda muito grande do diretor desta peça, que é o Ricardo Torres, como você falou aí. Ele também é autor de teatro. Em 3 dias rascunhei tudo isso e aconteceu uma primeira leitura, uma leitura dramatizada a convite do então presidente da OAB do Conselho Federal, doutor Marcos Vinícius Furtado Coelho, que, na gestão dele, houve essa reparação que eu falei ao Luiz Gama. Um mês depois dessa reparação, estávamos eu e a atriz Nívia Ellen, sob a direção do Ricardo Torres, fazendo a leitura dramatizada no Conselho Federal, lá em Brasília, no plenário, e foi um grande sucesso. Inclusive, vale o registro, a OAB tem no seu canal do YouTube essa primeira leitura da peça, que foi em 2015, em dezembro de 2015. E daí, de lá em diante, voltamos para o Rio, fizemos leitura dramatizada no Sindicato dos Artistas do Rio e na Faculdade Santa Úrsula, em Botafogo, um grande sucesso. Na sequência, começamos a decorar o texto, percebemos que, né, valeria a pena mesmo investir num espetáculo, se transformou num espetáculo, não paramos mais. Há 5 anos, essa peça tem arrebatado plateias, né, cerca de 80% ou mais da nossa plateia é feita de pessoas negras, algo que raríssimas vezes se viu isso no Brasil. Acho que provavelmente só no Teatro Experimental do Negro, com o nosso saudoso Abdias do Nascimento, que nos abriu portas para que estivéssemos hoje aqui, né? Assim como Milton Gonçalves, Leia Garcia, Ruth de Souza e tantos outros, né? Inclusive esses, né, são lá participantes do Teatro Experimental do Negro. Acho que o Milton o Teatro Oficina, em São Paulo, enfim. E não paramos mais, a gente continua fazendo espetáculo. O espetáculo tem uma trajetória muito bonita, né? Trazendo aí visibilidade aos abolicionistas, em especial ao Luiz Gama, que em 2018, por leis federais, ele foi nomeado oficialmente o patrono da abolição da escravidão negra no Brasil, e também por leis federais, inscrito no livro dos Heróis da Pátria. E a partir disso, né, desse espetáculo e dessas homenagens, só tem crescido. A gente sabe que agora, recentemente mesmo, a OAB criou, né, através de um conselheiro da OAB lá de Fortaleza, lá do Ceará, o Prêmio Luiz Gama, né, o IAB, o Instituto dos Advogados Brasileiros, que é uma entidade que veio antes, inclusive, da própria OAB, que deu origem à OAB, faz a medalha Luiz Gama, né, o prêmio Luiz Gama também, né, esse ano, no ano passado, 2019, por conta do meu espetáculo e de todo o meu trabalho voltado através do teatro, através da arte, né, receber com a temática afrodescendente brasileira,
recebi da Câmara Municipal do Rio de Janeiro a medalha Pedro Ernesto, numa iniciativa da própria Câmara, mais especificamente, através do vereador Tiãozinho do Jacaré, recebi essa medalha e toda a nossa equipe também. Eu chamei instituições e pessoas do movimento negro, artistas, intelectuais, para receberem também menções honrosas naquele dia. Ruth de Souza estava presente, Zezé Mota estava presente ali, recebendo, cantando Senhora Liberdade ali naquele dia, fazendo assim uma homenagem a mim. Eu sou eternamente grato à presença delas. O próprio Robson Caetano, nosso campeão olímpico, estava lá também, meu amigo. O próprio doutor Humberto Adame dos Santos Júnior, que não pôde estar presente, mas ele também foi homenageado, presidente da Comissão da Verdade, que eu falei aqui. E é isso, a gente tem tido assim, um reconhecimento muito grande, dando visibilidade a todos esses nossos ancestrais, ao Luiz Gama, aos abolicionistas todos, heróis e heroínas como Dandara, Luísa Maim, que foi a mãe de Luiz Gama, essa revolucionária das revoltas dos escravos na Bahia, e enfim, a gente vai continuar a nossa trajetória, resistindo sempre. E nós tivemos a honra, nosso projeto Engatinhando, nós tivemos a honra de você nos indicar para receber uma menção honrosa nesse processo. Foi muito bacana, assim, emocionante. Desculpa, eu estava esquecendo, jamais posso esquecer disso. Vocês também receberam ali essa menção honrosa. Nada mais justo, vocês que têm feito, você através do Preto no Palco e a tua equipe, tem feito um trabalho belíssimo ao registrar, ao promover, ao identificar, ao alimentar a memória da nossa identidade, da nossa ancestralidade, da nossa história. Isso é fundamental, a gente precisa disso. É isso, Del. A gente vai fazer, então, um rápido intervalo e já já a gente volta. Olá a todos e todas, estamos aqui de volta. A gente vai mostrar agora umas fotos que a gente fez no espetáculo e a gente queria que você falasse para a gente, Del, como é que foi o processo de construção do espetáculo, de montagem do espetáculo, de concepção, e como é que foi também a construção do seu personagem, né? Toda a sua pesquisa para construir o personagem Luiz Gama, que é um espetáculo maravilhoso e emocionante. Muito obrigado mais uma vez, Valmir. Sua palavra aí me emociona, estou aqui me arrepiando. Esse espetáculo ele tem uma parte que é narrada, tem uma narradora, e essa narradora, que no caso é a Soraya Arnone, né, e no momento até a Nívia não está aqui no Brasil, mas a Soraya vai estar aí fazendo comigo, online ou presencialmente, que seja mais rápido presencialmente. Ela narra não de uma forma fria, mas de uma forma engajada, porque é uma atriz negra, ao dizer aquele texto, ao contar grande parte da vida de Luiz Gama, é de uma forma comprometida emocionalmente com essa história desse grandíssimo abolicionista, herói da nossa pátria, Luiz Gama. Existem outros personagens que ela interpreta também, como escrava, como a Luísa Maim, como um outro escravo, etc. E eu, basicamente, sempre sou o Luiz Gama na peça. Em um outro momento, eu sou um outro personagem, como, por exemplo, eu faço o Raul Pompeia, que foi um dos grandíssimos amigos do Luiz Gama, bem mais novo que Luiz Gama. Ele fez uma grande homenagem ao Luiz Gama no velório de Luiz Gama. Após o velório, ele fez um artigo maravilhoso, que eu, enquanto Raul Pompeia, eu falo na peça, mas é de uma identificação plena, esse meu pai, Luiz Gama, né, com a qual essa identificação eu me entrego, posso dizer, de corpo e alma. Eu trago comigo na interpretação do Luiz Gama a vida dele, a angústia dele, a insatisfação, a revolta dele, não somente, mas de toda a nossa ancestralidade negra, de todas as nossas gerações que vieram antes de nós, nossos irmãos que foram injustamente escravizados, assassinados, né, dizimados, né, que construíram a grandeza dessa nação, como ele mesmo diz. O Raul Pompeia fala isso e o próprio Luiz Gama fala em seus escritos, deixou isso escrito e nas suas falas.
essa grandeza dessa nação que, se não fosse essa população negra, né, escravizada, esse país não teria a riqueza que tem, né, culturalmente, né, através da música, através da dança, através da música, através da culinária, inclusive através da construção física, né, desse país, através dos monumentos, né, e da grandeza enquanto ciência, enquanto tecnologia, que foi um povo que veio para cá também, com o seu conhecimento, com a sua capacidade intelectual, social, e que foi barbaramente marginalizada, invisibilizada. Eu trago com Luiz Gama tudo isso, eu coloco toda a nossa ancestralidade através da figura dele. Então é um grande barato, é uma grande satisfação, uma grande realização enquanto ser humano, enquanto cidadão, enquanto artista, de ter a oportunidade de recuperar a nossa própria história, recuperar esse herói que foi, durante séculos, apagado. Ele não está nos nossos livros, nossos currículos, na nossa historiografia oficial. Luiz Gama, assim como tantos outros que foram apagados e outras, tem conteúdo político, literário, filosófico, para já estarem há anos, desde sempre, na historiografia oficial, nos livros, nos currículos, e não estão intencionalmente. E esse espetáculo, esse personagem, né, através do nosso espetáculo Luiz Gama, Uma Voz pela Liberdade, ele faz essa reparação histórica fundamental para a nossa identidade negra brasileira. Esse espetáculo tem uma importância muito grande, né, de ser um espetáculo falando sobre o Luiz Gama, visto o apagamento desse personagem ao longo da história, não só dele, mas de tantos outros. Hoje a gente tem uma dramaturgia teatral negra pulsante e potente, né, que traz o Luiz Gama, traz Solano Trindade, traz Carolina Maria de Jesus e tantos outros personagens muito de extrema importância para as futuras gerações, né? A gente aqui pensa nesse compromisso de construir essa memória, né, para que as próximas gerações não tenham mais esses personagens apagados, né? Perfeito. Já que não escreveram textos, né, teatrais que recuperasse essa nossa história, a construção, né, da nossa identidade, na contribuição da nossa riqueza cultural nesse país, que é evidente, nós coletivos, né, do teatro negro contemporâneo, recuperamos, estamos aí aproveitando. Se não nos chamam para protagonizar através desses nossos heróis e heroínas, muito bem citados aí por você, a gente conta a nossa história, através da nossa arte, através do palco, através dessa ribata que não deixa de ser um palco político e de recuperação da nossa verdadeira história. A gente vai passar agora mais uma sequência de fotos e eu queria que você dissesse para a gente que você tem uma carreira de 42 anos, né? E ao longo dessa sua carreira de 42 anos, a gente pode considerar que esse é o espetáculo mais importante da sua carreira teatral? Não, certamente por tal repercussão e por recuperar uma história social, né, importantíssima, que foi invisibilizada. Eu acho que poucas vezes no teatro brasileiro isso aconteceu dessa forma que a gente tem percebido assim, bastante avassaladora, né? Isso abre portas, né? Isso abre espaço, né? E dá visibilidade à nossa própria história e dá espaço para esta geração que está aqui neste momento e outras, como você muito bem falou, daqui para frente, seguirem esse caminho, abrir esse leque de opção que mostrando, inclusive, que é possível, através da arte, no caso, através do teatro, a gente trazer uma consciência política, social e recuperação histórica, né? Então, sim, eu considero o trabalho no teatro mais importante da minha carreira e da minha vida. Eu me vejo velhinho, eu tenho brincado com isso, de bengala, fazendo Luiz Gama e, quiçá, outros personagens históricos negros que igualmente foram invisibilizados e que continuam. A gente sabe que recentemente foi descoberta a primeira advogada negra brasileira no Piauí, né? Sim. Então,
É importante se recuperar essa história, não dá para não identificá-las, não dá para divulgar, deixar de divulgá-las e por aí vai, né? Exatamente. Você é membro da Comissão Estadual da Verdade da Escravidão Negra, na OAB do Rio de Janeiro, Uhum. e igualmente da Certo. Comissão da Verdade da Escravidão Negra no Estado do Maranhão. Fala para a gente dessa experiência e do reconhecimento da OAB a Luiz Gama como um grande advogado do Brasil. Pois é, a OAB o reconheceu em 2015, foi muito importante para a visibilidade, o reconhecimento histórico, né, por fazer justiça, né, que, aliás, isso era um dos itens fundamentais, né, na luta de Luiz Gama. No momento em que ele lutava por liberdade, ele estava lutando por justiça, por igualdade de direitos, mas esse reconhecimento da OAB através, né, de homenagens ao espetáculo, e no caso a mim, né, por consequência, né, desse trabalho que a gente tem feito, o doutor Humberto Adame, como eu falei, é presidente da Comissão da Verdade e Escravidão Negra no Brasil, ele me convidou para ser membro dessa mesma comissão do Estado do Rio. E quando apresentamos lá em São Luís Maranhão, que fizemos em agosto do ano passado, 2019, fizemos 3 dias de temporadas, um final de temporada, um final de semana lá em São Luís Maranhão, e diga-se de passagem, exatamente, curiosamente, no Teatro Arthur Azevedo, que foi onde eu pisei pela primeira vez no palco, apresentamos o espetáculo Luiz Gama, Uma Voz para a Liberdade, e foi lindo, maravilhoso, e uma grande emoção, grande emoção. E a OAB do Maranhão esteve presente na figura lá do presidente atual, inclusive, que esteve lá no passado, o Tiago Dias, junto com o doutor Eric Moraes, que é presidente da Comissão da Verdade da Escravidão Negra lá do Maranhão, lá de São Luís também, e aí eles me convidaram, me fizeram uma homenagem ao final do 3º dia do espetáculo, eles me nomearam membro honorário da Comissão da Verdade da Escravidão Negra do Maranhão, e isso é maravilhoso, é fantástico, o reconhecimento através do teatro, da recuperação de Luiz Gama, né? E também fizeram uma outra homenagem incrível ao próprio Luiz Gama, entregaram uma placa, um documento, né, ali nomeando o Luiz Gama como advogado maranhense. Estou até hoje duplamente agradecido, duplamente homenageado na minha própria terra, através do teatro, receber aquela homenagem, através também do espetáculo que eu faço, o espetáculo mais importante da minha carreira, né, ao recuperar Luiz Gama. Homenagem... E é isso, a gente tem tido homenagem a Cubango, a Cubango, inspirada, inclusive, no nosso... o tema do enredo do carnaval deles, neste ano de 2020, foi o Luiz Gama. Estávamos eu, as duas atrizes, Nívia Ela e Soraya Arnone, e o próprio Humberto Adame e a jornalista Flávia Oliveira, no último carro, eu ali caracterizado de Luiz Gama, o carro Luiz Gama fechando o desfile com a velha guarda da escola, né? Essas homenagens são incríveis. Um bloco tradicional de São Luís do Maranhão, os liberais, através do Eulálio Figueiredo e Alisson Ribeiro, eles, ao assistir o espetáculo lá em São Luís, eles se inspiraram para, né, fazerem um enredo dos liberais deste ano de 2020, Luiz Gama. E eu fui a São Luís, desfilei lá também. Nossa, nós temos tido assim, o Movimento Negro Unificado de Niterói homenageou a gente também ao final de uma apresentação na Escola de Samba Cubango, da peça que nós fizemos lá, foi lindo. E por aí vai, meu amigo, esse reconhecimento não é só nosso, é de todos os nossos ancestrais, de todos os movimentos negros, do próprio Abdias do Nascimento, com o seu Teatro Experimental do Negro, que foi revolucionário, Abel Porta, precursor. Sem essas pessoas, nós não estaríamos aqui lutando e continuando abrindo espaço para a gente e para as futuras gerações. Sem dúvida. E a gente considera o Preto no Palco uma grande homenagem ao legado, ao Abdias Nascimento, né? A gente está aqui registrando o grande legado das lutas e conquistas de Abdias Nascimento. Ótimo. Odel, você recebeu o prêmio de melhor ator de televisão pelo troféu Raça Negra em 2007, de melhor ator pelo Festival de Teatro do Rio de Janeiro em 2010 e o prêmio Ubuntu de melhor ator em 2020. Você é feliz com a sua carreira de ator? Você passa isso nas suas oficinas, enquanto professor, porque você também é professor?
Sim, eu sou muito feliz por isso, por esses reconhecimentos, esses prêmios, a medalha Pedro Ernesto, o Troféu Raça Negra em 2007, o Ubuntu, esse prêmio reconhecido aí como ator, e meu espetáculo foi um dos espetáculos também que ganhou de melhor ator. E isso é fantástico, reconhecimento de uma vida. Eu dedico a minha vida à arte de interpretar. E ao longo dela eu fui adquirindo uma consciência cidadã, uma consciência política, né? Que através da arte a gente conscientiza, a gente nos humaniza cada vez mais, no melhor sentido que isso possa representar. E eu passo isso aos meus alunos através das minhas aulas. Como você falou, eu sou professor, fiz a licenciatura em artes cênicas. É fundamental que a gente, né, ame verdadeiramente essa arte. Ser ator, para mim, eu costumo passar isso para meus alunos, é uma necessidade existencial. Sem isso não seria possível eu viver, porque o que mais importa na minha vida é a arte, é o teatro, é saber que através dele eu posso mudar realidades, como eu falei ainda há pouco, seja individuais ou coletivas, né? E se eu tenho um trabalho que conscientiza as pessoas, como no caso esse, é maravilhoso. Eu não somente estou divertindo. Aliás, o nosso espetáculo ele tem elementos de drama, mas ele tem elementos engraçados exatamente para fazer o contraponto, né? E outra coisa importante que tem que falar sobre esse espetáculo é que a gente não somente conta a história tal qual ela foi do Luiz Gama. Nós falamos, sim, da importância dele, a contribuição dele na luta pelo direito, pela liberdade, pela justiça, inclusive pela democracia. Ele que lutou tanto por esses ideais humanistas, né? E de reparação, inclusive, de justiça social, da inclusão do negro de uma forma justa, digna, merecida, né? A gente recuperando isso, a gente recupera a nossa autoestima, né? Eu passo isso para os meus alunos, né? Então, o teatro ele tem um papel social, político muito grande. É necessário frisar isso, né? Não somente estar divertindo, mas a gente tem que conscientizar, a gente tem que trazer uma reflexão, a gente tem que mudar consciências para que a nossa sociedade seja melhor. Nesse momento que a gente vive no Brasil, de tanta carência de valores humanos, de valores morais, é fundamental que a gente resgate a nossa história, resgate esses heróis e heroínas, né? E que a gente, sobretudo, seja feliz, né? Através de coisas que a gente acredita. E eu acredito que através da arte as pessoas e o mundo podem ser melhores. É isso que eu passo. Muito obrigado, Theo. A gente vai aproveitar esse seu gancho, vamos mostrar aqui umas fotos que a princípio não estavam selecionadas, mas o Júlio pode mostrar para a gente as fotos, que são fotos que mostram os momentos de diversão no espetáculo, que você está rindo. Então, são momentos bem bacanas também. E a gente quer agradecer enormemente a sua presença, a sua disponibilidade em estar aqui com a gente. Muito obrigado mesmo. Foi, assim, de extrema riqueza essa entrevista com você e uma contribuição muito importante para a construção do projeto Preto no Palco. Muito obrigado, Gildel. Não, eu que agradeço, e eu quero acabar com 3 falinhas curtas do Luiz Gama. Ele falava muito de resistência, né? E essa palavra tão em voga, tão necessária, não tão necessário o significado dela hoje. Então ele diz que a resistência é um dever cívico. E uma das coisas que Luiz Gama diz que é chocante, impactante, em nós, até a cor é um defeito. O imperdoável mal de nascença. O estigma de um crime. Mas nossos críticos se esquecem que essa cor é a origem da riqueza de milhares de ladrões que nos insultam. Que essa cor convencional da escravidão, tão semelhante à da terra, abriga sob sua superfície escura vulcões onde arde o fogo sagrado da liberdade. E é isso, meu amigo. É isso. Muito obrigado, Del. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado a vocês. É isso, galera. Esse foi o papo com o nosso querido ator, Del Garcês. Quem quiser saber mais sobre ele, na descrição do vídeo vai ter lá um currículo e o endereço das suas redes sociais. E aproveite para curtir as nossas redes no Instagram, @Preto no Palco,
no facebook.com/Preto no Palco e no YouTube Projeto Preto no Palco. Curtam, se inscrevam, compartilhem. Grande abraço, até a próxima e axé para todo mundo.